é um momento mais reflexivo do nosso culto, tá? E aí a gente vai falar sobre o mundo sem cristianismo. Na verdade, os textos que a gente tem estudado têm perguntado: o mundo seria melhor sem nenhuma religião, né? E a pergunta que eu tenho feito é: o mundo seria um lugar de mais paz se não houvesse esse cristianismo que está aí? Né? Se não houvesse esse cristianismo que está aí? Né? Então, o mundo seria um lugar de mais paz? Né? Agora mesmo vi um comentário, uma reportagem chamando a atenção para o seguinte, né? Os Estados Unidos, né, guardião da paz do mundo, né, tá lá naquela brigueira, torcendo que haja guerra, porque ele está doido para mostrar força, porque o presidente precisa ser reeleito. Então, para ser reeleito, ele tem que mostrar que é forte, que é determinado, que ele tem, que as coisas acontecem do jeito que ele quer, né? Então, então ele está forçando a barra, né? Está querendo de qualquer forma. Mas, veja só, está naquele brigueiro para defender a paz, para defender um país. Mas Israel, com as armas fornecidas pelos americanos, quase todo dia joga bomba e foguetes lá na Síria e lá na região dos palestinos. Viu como a gente é falso? Como esse cristianismo é falso? Ele é mentiroso? Ele diz uma coisa e faz outra. Por que ele está lá defendendo a Ucrânia? Porque tem interesses lá. Por que ele está facilitando e dando armas para Israel? Porque ele tem interesses lá. Por que a ONU se cala diante de Israel e a ONU faz tudo isso em relação à Ucrânia? Por que a Europa, né, está lá defendendo a paz? Né? Por que não faz a mesma coisa em relação a Israel e os vizinhos árabes que estão lá? É um cristianismo mentiroso, falso, hipócrita. E o mundo está cansado desse cristianismo mentiroso. Fala uma coisa e faz outra. Depende do interesse capitalista que tem. Depende do lucro que os interessados vão ter. O capitalismo toma posições. Que coisa, né? É isso que a gente mostra para o mundo. A gente aplaude Israel. Israel, muito bem, continua matando aí os vizinhos. A Rússia não pode, não. A Rússia, a gente tem que preservar a paz. Que povo mentiroso nós somos. O mundo olha para a gente e acha que com pena. Com pena, deve ser. Porque nós somos altamente mentirosos, nós somos altamente hipócritas. Então vamos ver aqui. O texto, né, nesse segundo artigo sobre o mundo teria mais paz, né? O mundo seria um lugar melhor sem esse cristianismo joio que está aí. Diz assim: essa confiança abre portas e espaço para as negociações, que frequentemente permanecem fechadas para os atores seculares, né? Aqueles que não são religiosos. Contudo, os atores seculares e religiosos da paz não podem ser vistos de forma alguma como concorrentes, mas sim como parceiros de cooperação. Ambos possuem competências que podem complementar-se de forma excelente, mas infelizmente os potenciais atores religiosos da paz com frequência não são levados em conta. Suas competências de paz são marginalizadas ou ignoradas, e com isso são perdidas chances para evitar ou abrandar as crises, para a infelicidade de muitos milhares de pessoas. É isso, porque há interesses. A guerra, ela produz muito lucro, entendeu? Mata muita gente, mas dá muito lucro, né? Há muitos países que ganham muito vendendo armas para nas guerras, entendeu? E quando, por exemplo, não está vendo aí a OTAN e a América mandando, né, todos aqueles
armamentos e mandando todos aqueles gastando dinheiro, investindo para defender a Ucrânia. Muito bem, na próxima oportunidade, eles vão lá e vão cobrar da Ucrânia. A Ucrânia você vai ter que pagar. Ou então, se tivesse a guerra e a Rússia perdesse, Rússia, você tem que pagar essa despesa. Não é de graça. Tem que pagar. E não é pagar simplesmente, tem que pagar com juros, tem que pagar bem. A petróleo vocês têm demais. É assim que estão fazendo na Síria. Estão lá para, como pela ONU, como não sei o que da paz, para o bem da paz, tem lá um jeitinho que eles chamam, mas estão sugando lá o petróleo da Síria, sugando mesmo, roubando, entendeu? Roubando. Então há lucros na guerra, e eles fazem questão de ter a guerra. Não, nós estamos procurando a paz, mentira. Aí você vai procurar paz com o seu adversário e você diz, olhe, se você fizer isso e isso, nós vamos fazer isso e isso contra você. Isso não é procurar paz, isso é provocar o outro. E estão fazendo isso com a Rússia, provocando. Aí a Rússia está fazendo o que está fazendo. Já reconheceu aqueles territórios, já vai entrar nesses territórios. Quer dizer, é uma provocação que, em vez de procurar paz, produz guerra. O texto que eu estou lendo aqui está dizendo que aqueles que realmente são religiosos e buscam a paz, esses são recanteados. Eu não estou dizendo para chamarem os nossos líderes religiosos evangélicos, não, porque senão a guerra já tinha começado há muito tempo. Porque eles são violentos, eles são briguentos. Não, Deus mandou acabar com tudo mesmo. Manda aí, manda bala. Eu estou falando, por exemplo, de alguém como o Papa. O Papa fala de paz. O Papa, ele viaja em vários lugares e vai procurando, facilitar a vida dos civis. Então por que não é chamado esse homem para ir trabalhar a paz? Lá tem católicos, lá tudo bem, deve ser católicos ortodoxos. Então chama o patriarca de lá. Não, porque eles vão produzir paz. Eles não querem paz, eles querem guerra. Nada de botar homens que podem acabar com a guerra. A gente quer homens agitados. O presidente do Brasil foi à Rússia. Os Estados Unidos está zangado com o presidente do Brasil porque foi lá para a Rússia. Não, a gente tem que agitar tudo para ficar tudo contra ele, para promover a guerra mesmo. A gente quer a guerra. É isso que esse cristianismo barulhento, violento, guerreante está aí fazendo. Ninguém suporta mais esse cristianismo, não. Ninguém suporta mais, essa ganância pelo lucro que o cristianismo defende ou que produz. Esse é o cristianismo que está aí. Não temos que nos assustar quando o islamismo está crescendo mais do que o cristianismo. Quando o ateísmo está crescendo mais do que o cristianismo. Entendeu? Proporcionalmente, o ateísmo cresce mais. E a gente não tem que reclamar, não. Porque esse cristianismo que a gente mostra, ele é porco, mentiroso, hipócrita. E o povo lá está cansado, essa religião falsa, mentirosa. A gente segue Jesus, mas na hora de atuar, atua como o diabo. Na guerra, na luta, no lucro, na defesa pela ganância. É isso que a gente faz. Então, o mundo seria um lugar melhor sem religião? Não. Religião é importante. Religião é uma resposta do ser humano ao convencimento do Espírito no coração deles. O mundo seria um lugar melhor sem cristianismo? Sem esse cristianismo que está aí, sim, o mundo seria um lugar muito melhor. Seria um céu em comparação com o que a gente tem hoje. Tá? Sem esse cristianismo que está aí. Porque o verdadeiro cristianismo, o cristianismo trigo, ele é luz, ele é sal, e não esse violento que está aí criando briga e confusão em todo lugar, em todo canto do mundo. Não é só aqui não, em todo lugar do mundo. O cristianismo,
é um dos maiores responsáveis pela propagação, pelo crescimento exagerado do coronavírus. Porque esse cristianismo que está aí foi quem mais lutou contra todo tipo de vacina contra a cura. Essa porqueira de cristianismo que tem aí, se o mundo não tivesse, o mundo seria um lugar muito melhor. Tá bom?